Olá, tudo bem? Eu vou aqui aparecer diante da câmera porque eu deixei aqui uma observação para vocês e eu quero explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Sérgio, sou um estudante de Ciências Contábeis. Adoro essa matéria, não apenas por causa da parte financeira, parte de tributação, como também pelo amor que eu tenho pela sua vida, pela minha vida, a vida da minha família, ou a família que eu venha a ter futuramente. Isso aqui, ó, são alguns, não é todos, são alguns dos impostos alíquotas que nós temos. Eu coloquei aqui o exemplo para uma empresa de exploração de petróleo. Porém, não é apenas a empresa que explora petróleo que tem todas essas alíquotas e impostos para a produção daquilo que vai ser benéfico a nós. Existem em todas as empresas e todas as áreas, tanto a industrial como a agricultura também. Então, esses impostos aqui, infelizmente, eles não são cobrados apenas quando está se produzindo. Eles estão sendo cobrados, e muitas vezes, antes mesmo de a empresa começar a fazer. Então, assim, quando a empresa de petróleo, por exemplo, ela vai lá para o meio do mar fazer a perfuração, ela já paga para explorar aquele petróleo que vai ser benéfico para nós. Eles pagam impostos. As embarcações pagam uma porcentagem por causa do tamanho e também por causa da navegação dentro do território. Então, assim, eles pagam muitos exatamente para que aquele petróleo, aquele benefício seja para nós. E começa daí, começa da exploração. Uma empresa de carro, por exemplo, quando eles fazem o projeto, eles idealizam o projeto, eles pagam para o profissional idealizar o projeto. Então, começa, lógico, está tirando a ideia dele da cabeça, então ele tem que pagar. Paga-se muito caro. Porém, idealizou, então eles vão começar o processo de fabricação, eles vão ter que pagar os impostos para trazer não só as máquinas, como também alocar as máquinas dentro de um espaço. Então nós temos aí o exemplo, eu coloquei aqui, a empresas de petróleo. A nossa indústria de petróleo, elas foram fundadas no ano de 1970. Porém, o Brasil tem petróleo, só que o petróleo que nós temos aqui é o petróleo bruto, ou seja, pesado. Vamos colocar aqui, ó. É um petróleo pesado. As nossas máquinas, elas são preparadas para fabricação, para refinar esse petróleo pesado, porém dá muito trabalho. Então, o que é feito? As empresas exploradoras de petróleo, eles compram petróleo mais leve, Emirados Árabes, Estados Unidos ou do Canadá, que são as melhores empresas, e também acredito que seja da ou Venezuela ou Bolívia, se me falha a memória. Então, eles trazem petróleo leve, eles misturam com petróleo pesado, para que o processo das nossas máquinas que foram construídas no ano de 1970, que já estão obsoletos, trabalhem um pouquinho mais rápido para que nós possamos ter combustível. Então, o valor do petróleo pesado, o valor de todos os impostos para a exploração do petróleo, mais o valor do petróleo leve. Eles são acrescidos no valor. Então, não acaba só aí. Eles retiraram o petróleo, levaram para onde é feito
o processo de produção, eles fazem a mistura e vem o refino. Porém, aí vem o problema. O petróleo leve e o petróleo pesado são juntos, colocam-se juntos para fazer o refino, eles pagam mais um imposto, vamos colocar alguns, ele paga o imposto para a produção da fabricação. Porém, como falei, eu não coloquei todos os impostos. O ICMS, eu coloquei aqui uma observação, porque o estado onde é feito o refinamento, o refino desse petróleo, eles não cobram o ICMS. Isso está na Constituição, tem as legislações que também aprovam isso. Passado esse processo, para os estados que não tem a empresa que faz a refinaria, o refino, o petróleo é cobrado o ICMS. Passada a terceira fase, a fase do refino, então é cobrado o CID. Se vocês que moram aí nas proximidades de estações de metrô ou de trem, vocês observarem aí em algumas contas que você recebe, ou no IPTU que você paga, tem aí o CID. Então você paga o CID porque existe um meio de locomoção fácil para você, ou seja, uma linha ferroviária ou metrô, porque o valor do seu imóvel, por ter esse tipo de transporte próximo da sua casa, aumenta. Então aí existe a valorização da sua residência, do seu terreno, por causa desse meio de transporte. E existe praticamente essa mesma tributação no refino de petróleo. Então, assim, eles pagam sobre isso também. Porém, existe também a refinaria substitutas. Bom, essa refinaria substituta são aquelas empresas em que pegam aquele petróleo que já está refinado e eles fabricam outros tipos de insumos. Pode ser o óleo que vai dentro do seu carro para lubrificar o motor do seu carro e outros tipos mais. Velas, ceras, tem infinidade de produtos que é feito a partir da produção de petróleo. Então, são chamados de refinarias substitutas, porque eles vão fabricar outros tipos de elementos que são benéficos para o nosso consumo diário, praticamente. E tem aqui mais um outro imposto, que seria o imposto do PIS/PASEP e COFINS, que seria aí em torno aí de 23%. Esses impostos aqui, eles são impostos federais, 23%. Se você observar aí na sua conta de luz e conta de água, você também paga esses 23%. E aí é de acordo com os valores que você paga aí de conta de energia. É do valor total que você paga. Então, assim, independente de todos esses impostos, o que você tem que prestar atenção? Que nós colocamos aí um presidente, 81 senadores, e eu desafio vocês a falarem pelo menos o nome de 5. Deputado federal, e eu também desafio você a falar o nome de pelo menos 5. Governador, aí é de cada estado. Deputado estaduais, que seria o deputado estadual, eu desafio você a falar o nome de 5. Se tiver, depende da cidade também, depende do número da população também. Prefeito, 5.472. E vereadores. O vereador, aqui nós temos cerca de 58.208 vereadores no Brasil. Então, assim, são muitos políticos fazendo muita pouca coisa. Felizmente, você chega numa empresa, uma empresa grande, ela é movimentada por cerca de 8.000 funcionários que trabalham muito bem. Não dizendo que no Brasil não precisaria só disso. São muitos políticos e eles têm a ajuda de muita gente
para fazer um governo muito melhor, porém pouco se faz. E é lógico, cada um com seus interesses, não dizendo que se eu estivesse lá não ia fazer um pouco diferente. Porém, o que nós precisamos ter em mente? Nós precisamos de um administrador. O presidente atual, ele não é administrador. Infelizmente, ele não é. O Brasil se deu mal por isso. Por isso que o Brasil está nesse mar. É lógico que assim, tudo isso tem uma culpa, corrupção. E é lógico que a corrupção é um atraso desgastante aí para a vida de todos nós brasileiros. Porém, o que nós não podemos deixar de pôr em mente? A corrupção estava muito grande, porém os brasileiros tinham comida na mesa, não estavam aí na fila de alguns lugares aí atrás de ossos para cozinhar, tinha lazer, tinha empregada doméstica que ia viajar para Orlando, como diz aí o ministro aí ficou Paulo Guedes, infelizmente, diz aí essa besteira. E o Brasil hoje está muito mal governado, muito mal administrado. E nós temos a obrigação de mudar. Nós temos a obrigação de trazer uma esperança para o Brasil. E não é através de ditadura, não é através de movimento religioso. Se o movimento religioso fosse realmente eficaz para a solução atual, não havia pessoas passando fome, mesmo estando elas dentro da igreja. É lógico, cada um vai falar aí por causa do pecado, por causa disso aqui. Não, isso aí é má administração. Acontecia isso no tempo de Saul, má administração. Esse é o nome ideal. A religião, ela não pode trabalhar junto com política, que Deus é sagrado, é totalmente separado. Nós cristãos, nós temos que aprender uma coisa, independente de qual seja o governo que esteja lá. Se o governo for ditador ou ele for favorável à ditadura, é melhor vocês votarem em outro, porque o governo ditador, ele sempre vai trazer alguma coisa que vai puxar para o lado dele. O governador, o administrador, ele vai puxar algumas coisas para o lado dele, mas ele vai pensar também na vida do povo. Porque se o povo não estiver satisfeito, na próxima eleição ele cai fora, e é justamente isso que está acontecendo. O que nós precisamos hoje? Nós precisamos de um imposto único. Nós precisamos de um imposto único. Nós precisamos de uma outra coisa ainda mais fundamental para todas as empresas: margem de lucro. Cada uma das empresas aqui do Brasil, elas têm que se igualar às empresas de outros países. Ter uma margem de lucro de no máximo de 5 a 10% de toda a produção. Então, se uma empresa ela tem uma margem de lucro acima da média, tem alguma coisa errada. Não dizendo só por causa da margem de lucro, porque se está vendo talvez aí uma cobrança de valores a mais, e é justamente por causa disso aqui, ó, porque não tem um imposto único, a empresa acaba explorando a vida do brasileiro. É por isso que você vê aí alguns carros populares a 89 mil e outros aí beirando 100 mil reais. Se eles são populares, porque eles estão nesse valor? Se a vida do brasileiro está cada vez pior. Bom, não é o salário mínimo que tem que aumentar. O que tem que ser feito? Imposto único e fazer com que a margem de lucros das empresas também diminua. Se assim fosse bom, a Petrobras não estaria faturando bilhões em cima da população. E isto ocorre porque você que tem automóvel,
Vocês que não ficam sem dirigir os seus carrão, pagam pela gasolina e pagam, mesmo reclamando, eles estão pagando. Se vocês pararem de pagar, eles vão ter que abaixar os valores, porque a venda internacional continua alta e a venda dentro do nosso país ainda continua alta. Então, se você lá fora eles estiverem vendendo um valor alto, na verdade não é um valor alto para eles lá fora, eles estão vendendo lá o barril do petróleo a valor X, aqui dentro do país eles não vão baixar o valor, eles vão vender no mesmo valor. Então, se eles vendem em dólar lá, eles vão vender em dólar aqui. Se você paga o que eles vendem lá fora em dólar, então eles não têm obrigação de baixar os valores aqui. Então vai haver um desequilíbrio, não na parte internacional, vai haver um desequilíbrio em nossa parte, que é justamente isso que está acontecendo. A margem de lucro deles deveria não ser apenas lá fora, está sendo aqui dentro. Agora vocês estão entendendo isso? A margem de lucro, os bancos têm uma margem de lucro muito alta e a indústria de exploração de petróleo tem uma margem de lucro também muito alta. Agora observe, os donos de postos de gasolina não têm uma margem de lucro alta. Eles ganham muito pouco. Por cada litro que um dono de posto vende, eles ganham de 40 a 55 centavos o litro do combustível que ele vende. Então, analisa só eles com os frentistas para pagar. Se eles pagam o valor do terreno, eles não estão faturando muito. Os donos dos postos de gasolina. Não estou falando que são os exploradores do Brasil. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, deixe o seu like. Se você não gostar, deixe o seu dislike. Não esqueça, você pode também compartilhar esse vídeo para que outras pessoas vejam. Eu não sou a favor de nenhum desses aqui, dos atuais. Não sou a favor. Também não sou contra os que foram pegos em corrupção. E lógico que cada um tem uma situação, uma desculpa, porém eu sou a favor de melhorias para os brasileiros. Agradeço de todo o coração e eu não tenho ajuda de absolutamente ninguém. Se vocês quiserem, aí estaria disponível. Mesmo assim, eu prefiro fazer isso por minha conta e risco. Muito obrigado e até a próxima.